Muito bem, meus irmãos, eu vos cumprimento com a paz do Senhor. Você, amado ouvinte, que deseja conhecer um pouco da Palavra de Deus, fique atento nessa lição de hoje. Nós estamos na penúltima lição do nosso trimestre, estamos finalizando o ano, lição de número 12, e com o título da lição, Quando Deus se revela ao homem. Usando assim a experiência de Jó, que passou por um grande deserto, mas viveu uma experiência profunda com Deus. E a experiência de Jó ficou aí de modelo e o cumprimento do que está na própria Sagradas Escrituras, quando diz que de tudo quanto foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Jó vivenciou momentos difíceis da sua vida com Deus. E com certeza o Senhor, através dessa experiência que Jó teve, o Senhor também deixou para nós uma oportunidade de conhecer e termos uma experiência com Deus e também reconhecer que Deus se revela ao homem de uma maneira muito especial, mas no tempo dele. E nessa manhã ou nesse dia, o horário que você vai estar assistindo, com certeza estaremos aprendendo com o Senhor. Tema da lição, mais uma vez, repetindo, quando Deus se revela ao homem. O texto áureo da nossa lição de hoje diz assim, está no livro de Jó, capítulo 40, versículo 6. Então o Senhor respondeu a Jó desde a tempestade. A verdade prática diz o seguinte: mesmo transcendente e distinto de sua criação, Deus se revela ao homem mortal. Louvado seja Deus! Deus se revela. E aqui nesta lição nós vamos aprender as formas que Deus se revela, que Deus faz você saber a sua perfeita, boa e agradável vontade. Amém? Pai eterno, diante da Tua presença neste momento, queremos Te agradecer, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos proporciona para juntos aprendermos a Tua palavra. Abençoa os nossos amados ouvintes que estarão atentos neste momento, aprendendo esta penúltima lição deste trimestre, e que eles sejam bem-sucedidos no conhecimento, e a mim também, que preciso desse alimento espiritual, que possa crescer neste momento na graça e no conhecimento da sua vontade, em nome de Jesus. Amém? Muito bem, meus irmãos, a leitura bíblica em classe, ela está em Jó, capítulo 38, versículo 1, até o versículo 4, capítulo 39, versículo 1 ao 6, temos também capítulo 40, versículo 15 ao 18 e 24, e capítulo 41, versículo 1 ao versículo 3. Essa leitura bíblica em classe é de onde vai ser extraído toda a orientação para que você tenha conhecimento de como Deus se revela ao homem, usando, na verdade, o exemplo da experiência de Jó. Meus queridos, aqui nós encontramos a palavra revelação. Deus se revelou de uma forma sobrenatural. Por que a palavra revelação? Revelar, na verdade, para o nosso entendimento, é como se é uma forma de Deus desvendar para Jó uma visão para ele saber que Deus é soberano sobre as nossas vidas, Quem é a criatura para estar querendo questionar contra o seu Criador? Deus, da sua soberania, sabia que Jó precisava ter uma experiência pessoal com ele, mais profunda. Apesar que Jó, ele respeitava a Deus, ele considerava o Senhor como Deus soberano. A Bíblia deixa muito claro que Jó fazia sacrifício e orações pelos seus filhos quando eles estavam ali se divertindo, desfrutando das bênçãos que o seu pai, pela fidelidade a Deus, ele era recompensado em bênçãos, tanto materiais, para dar segurança à sua família, dar oportunidade aos seus filhos, que muitas vezes talvez nem valorizou tanto como deveriam valorizar. E na verdade,
Jó, naquele deserto que ele estava passando, ele começou a questionar, e uma coisa ele sentiu falta: ele queria ter uma experiência com o próprio Deus, a tal ponto que ele chegou a falar, disse que só ouvia falar de Deus, mas ele teve uma experiência que com seus próprios olhos ele passou a contemplar o Senhor. E essa experiência de ouvir Deus, de Deus se manifestar a ele através de um redemoinho, isso significa que muitas vezes, irmãos, Deus se manifesta através, nós usamos a palavra no mundo teológico de teofania. Quer dizer, o que é uma teofania? Deus aqui, de uma forma teofânica, Deus se manifestou e através do redemoinho. Para Abraão, nós encontramos uma certa feita, quando antes de Deus ir para a destruição de Sodoma e Gomorra, o que Deus fez? Deus primeiro houve uma teofania, Deus se manifestou humanamente falando e foi estar com Abraão. Foi quando Abraão preparou o bolo, serviu ao Senhor, levantou um novilho, enfim, e conversou com Deus, e ali intercedeu pelo seu sobrinho Ló, antes do Senhor se dirigir àquelas cidades para a destruição. Então, Abraão teve essa experiência também pessoal com Deus, e Abraão viu a Deus face a face, através de um manifesto teofânico, a teofania de Deus se transformando em homem, ali naquele momento. Então encontramos Jó vivendo essa experiência de forma muito clara, e ali vivendo, tendo um contato pessoal com o Senhor. Então, à luz, meus amados, da teologia, Jó viu esse manifesto sobrenatural através do redemoinho. Muito bem, isso mesmo, meus irmãos. Nesta lição, a partir do capítulo 38 até o capítulo 41, nós vamos estudar como Deus se revelou e dialogou com Jó. Deus tem várias maneiras de se revelar para o homem, e aqui, durante todo o tempo, até o capítulo 38, não havia, além das aflições, além da dor, além da perda da sua família, dos ataques, muitas vezes, dos seus amigos que Jó sofreu, além de tudo isso, Jó sofreu com o silêncio de Deus. Ele passou realmente por um deserto. E, na verdade, todos os homens experimentam pelo menos um pouquinho daquilo que Jó. Quantos de nós já passamos pelo deserto? Eu estou há 38 anos servindo a Deus, já vivi várias experiências maravilhosas com o Senhor, mas também vivi algum tempo de deserto, em que eu queria uma resposta de imediata da parte de Deus, e não vinha dentro daquele meu tempo. E da mesma forma, Deus, aqui do capítulo 1 até o capítulo 38, o Deus no silêncio, Jó naquela luta, naquela agonia, aí de repente Deus resolve quebrar o silêncio, e se revelar a Jó, mas à sua maneira. Deus tem várias formas de se revelar. No tópico 1, nós temos aqui a revelação de um Deus pessoal. E o tópico 1 do tópico 1, o subtópico 1, mostra aqui Deus se revelando a ele, dizendo que é um Deus que também tem voz. Deus tem voz audível. Eu tenho um amigo que falava assim, no começo da minha conversão, eu estudei muito a palavra de Deus com ele, sobre escatologia, e ele falava assim, pastor Francisco, irmão Francisco, na época eu era só membro da igreja, irmão Francisco, você acredita que eu estava ali no meu quarto e Deus falou, Manuel, é um dos nossos pastores ali de Anápolis, Manuel, e Deus se revelava. Me lembro do testemunho que ele deu. Um dia eu cheguei na casa dele e ele disse que ouviu Deus falar com ele, audivelmente, Manuel, porque ele estava orando pelo Tancredo Neves, aquele presidente da República, que chegou a ser presidente, deu até algumas entrevistas, e até precipitado, saiu nas revistas, ele falando que
nem Deus impediria dele se tornar presidente. De fato, Deus não impediu, mas de assumir e fazer a gestão pública, de administrar e governar o país, ele precisava da vida. Então ele recebeu a faixa, mas Deus falou, revelou. A Bíblia diz em Amós: certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma ou permitir coisa alguma sem primeiro ter revelado os seus segredos a seus servos, os profetas. E Deus falou audivelmente: Manuel, assim como se poda uma árvore, assim ele será podado. E ele passou por várias cirurgias. Então, Deus fala audivelmente. Nós temos um Deus que tem voz. Então, Deus se manifestou a Jó em um redemoinho, de uma forma sobrenatural. Jó ouviu a voz de Deus quando Deus se manifestou, desvendou para Jó, uma forma, uma teofania, vamos dizer assim, através de um redemoinho. Deus falou profundamente e Jó entendeu. Então, nesse tópico 1, nós encontramos a poderosa manifestação, o Deus que tem voz. E o subtópico 2 fala sobre a poderosa manifestação de Deus. A cena, sem dúvida, é impactante. Parecia com aquela pesca maravilhosa, que os discípulos, quando eles chegaram para Jesus: Senhor, nós passamos a noite toda, e não pegamos nenhum peixe. E Jesus falou assim, falou para eles também. Jesus estava ali, já era o Deus encarnado, pessoalmente, falou assim: lança na banda da direita. E aí Pedro falou: Senhor, sob a tua palavra lançarei as redes. Confiança em Deus. E a poderosa manifestação de Deus é quando Deus fala, faça, e quando o servo de Deus obedece, certo? Ele vê o milagre acontecer. Então Pedro, segundo a orientação de Jesus, pegou uma grande multidão de peixe, porque ele obedeceu a voz do seu Senhor, do seu Senhor. Então nós encontramos um Jesus também se manifestando, um Deus encarnado, se manifestando no Novo Testamento, assim também como em uma teofania em um redemoinho. Deus se manifesta para Jó de maneira sobrenatural, e Jó glorifica o nome do Senhor. Amém? Então Deus dialoga com Jó ali, Deus mostra para Jó sobre a situação dele, Deus fala como quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Agora cinge os teus lombos como homem, e perguntar-te-ei, e tu responde-me: onde estava tu quando eu fundava a terra? Faze-me saber se tem inteligência. Meus amados, Deus é muito mais profundo do que muitas vezes uma experiência pessoal. No Salmo de número 119, nós encontramos, ou melhor, no Salmo de número 19, nós encontramos a poderosa manifestação de Deus através da natureza. A Bíblia diz, Salmo 19, versículo 1, diz: os céus declaram a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Não há linguagem nem fala onde não se ouça a sua voz. Nós também podemos ver Deus falar através da natureza. Às vezes os trovões vêm, os homens no início, quando não conheciam nem de chuva, antes que houvesse o dilúvio, quando veio a chuva e veio os trovões, eles começaram a entender. Aí é a manifestação, é a voz do Senhor, do Criador, daquele que mandou Noé testemunhar, testificar, anunciar que os homens precisavam se arrepender. E quando vieram os trovões, eles falaram assim: agora estamos ouvindo a voz do Criador, a voz do Todo-Poderoso. Então Deus, ele se manifesta de várias formas para falar conosco. O subtópico 3, o Deus que está presente. O Deus que está presente. Nós encontramos uma experiência também em que o nosso
patriarca Abraão, ele vivenciou uma experiência com o Deus presente ali, né? Nós encontramos o patriarca Abraão quando o Senhor, ele tinha determinado uma ordem para destruir aquelas cidades do pecado, conhecida como Sodoma e Gomorra, e só que ali habitava um justo chamado Ló. Mas Deus tinha um amigo naquela região, e antes de chegar àquela cidade para a destruição, Deus visitou o seu amigo Abraão, né? E ali Deus conversou com ele. Houve uma outra forma de manifestação do Deus Todo-Poderoso. Deus sempre gostou de se relacionar conosco, com o homem, e Deus ali, naquela teofania, quando ele humanamente visitou Abraão, teve um diálogo com Abraão, e Abraão, como intercessor do seu sobrinho, não queria que o seu sobrinho fosse morto, porque Abraão conhecia o Deus a quem servia, e sabia que quando Deus sai para uma batalha, ele sai para vencer, e Deus saiu para a destruição, mas Deus também é amoroso, tem um coração compassivo, e Deus ouviu a intercessão de Abraão e salvou Ló e sua família. Mas infelizmente, quando a pessoa desobedece à voz de Deus, ela sofre as consequências por não dar ouvido à palavra do Senhor. A mulher de Ló, os anjos orientaram a ela que ela não deveria olhar para trás, e ela olhou para trás e desobedeceu, e não teve condições de seguir o caminho com as suas filhas e com seu esposo. Então, meus amados, temos que respeitar o Deus que verdadeiramente ele é um Deus presente na vida da humanidade, né? Os céus anunciam a sua glória. A Bíblia diz que Deus fez os mundos com o poder da sua palavra. Foi ele quem criou os céus e a terra, o mundo e tudo que nele há. Então, muito bem, nós vamos partir para o segundo tópico, que é a revelação de um Deus sábio. A revelação de um Deus sábio. E o subtópico 1 do tópico 2, que é a revelação de um Deus sábio, diz: na mecânica celeste. Deus convida Jó a contemplar o universo e vê-lo como funciona, né? Nessa passagem do capítulo 38, que nós já acabamos de ler. Há uma mecânica celeste que rege os fenômenos naturais. Na verdade, meus queridos, amados ouvintes, irmãos em Cristo Jesus, na verdade, Deus criou o mundo e rege o mundo sobre leis espirituais estabelecidas pelo próprio Deus. E essas leis espirituais estabelecidas por Deus, ela rege a natureza também, porque tudo que foge daquilo que Deus determinou para a natureza sofre. A Bíblia diz que a natureza geme por causa do pecado. Quantas baleias em altos mares já fizeram suicídio coletivo por causa da depravação do meio ambiente, né? Da degradação do meio ambiente, né? Depravação também, a depravação do pecado leva as pessoas ao suicídio. A depravação do pecado leva as pessoas a se distanciar de Deus, a entrar em depressão, a buscar, o isolamento total social, e leva as pessoas a viver em depressão a tal ponto de buscarem até o suicídio. Mas quando essas pessoas buscam a Deus, elas com certeza têm um encontro real com o Senhor e passam a ser beneficiadas, porque a palavra de Deus é também uma manifestação da revelação de Deus através da escrita. A Bíblia diz que o Jesus Cristo, ele é a própria palavra de Deus. E o livro de João, capítulo 1, versículo 1, começa assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. É o próprio Deus encarnado em Jesus Cristo, né? E falando sobre essa mecânica celeste, os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras da sua mão. A segunda
segundo tópico, o subtópico 2 da revelação de um Deus sábio, fala na dinâmica da vida. Se Jó nada sabia sobre a ordem da criação, muito menos sabia sobre a providência divina para mantê-lo, né? Jó deveria ser capaz de responder às simples questões que o Senhor fez a ele. Como veio a existir a criação? Como veio? Quem explica? As pessoas falam sobre aquele que deu, sabe, o big, né, que é da criação, e acha que apenas usar uma palavra e falar é o suficiente. O sobrenatural de Deus, o sobrenatural do Senhor é inexplicável. É inexplicável. Da mesma forma, quando Jesus encontrou a Nicodemos e falou: Nicodemos, importa o homem nascer de novo. Aquele que não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino dos céus. Aí Nicodemos não soube explicar: mas como pode eu, sendo um homem velho, ter que voltar para o ventre da minha mãe? Sabe? Aí Jesus falou para Nicodemos: Nicodemos, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Se eu falei para você das coisas terrenas, você não entendeu, quanto mais eu entrar nas coisas celestiais. Tem certas situações que Deus tem que falar, como falou diretamente para Jó, né? Você sabe como veio a existir a criação? Como ela é preservada? Saberia Jó explicar? Faz para alimentar os leões e os seus filhotes? Como é que o Senhor providencia meios, né? Jesus, uma certa feita, foi indagado sobre o homem, né? Sobre a vida do homem, sobre o comer, sobre o se alimentar. Jesus falou assim, que aqueles homens não tinham fé, né? Porque eles estavam preocupados com a alimentação, com o vestir. Jesus falou: olha para as aves do céu, elas não semeiam e nem ceifam, mas vosso Pai Celestial as tem alimentado. Olhe para os lírios do campo. Jesus fez uma comparação sobre o grande rei Salomão, um dos homens mais ricos e poderosos na terra. Nem Salomão se vestiu como os lírios do campo, que hoje nascem e amanhã secam e tem que ser substituído por outro. Mas a natureza, o milagre da natureza faz eles florescerem novamente e receberem uma nova vestimenta que nem Salomão se vestiu, igual a ele. Então essa é a dinâmica da vida, em que nós precisamos reconhecer que Deus, na sua soberania, Deus nos seus atributos, como o El Shaddai, quer dizer o Deus Todo-Poderoso, Ele pode fazer brotar água da rocha. Ele pode fazer um deserto se tornar um lago, em que pode nascer peixes ali. Existem desertos aí no mundo em que fica vários tempos sem água, mas quando vem a água e que aquele deserto começa a encher de água, as vidas começam a nascer, os peixes, os animais marinhos começam a serem gerados ali. Sabe por quê? É o milagre da vida, é o milagre da natureza, que só o Deus Todo-Poderoso é capaz de dar. Glória a Deus. Nós encontramos aqui no subtópico 3 da revelação de um Deus sábio, na necessidade de se conhecer melhor a Deus. Era preciso que Jó contivesse o seu orgulho. Por mais justo que Jó era, ele tinha o seu orgulho próprio, e ele tinha que se conter, porque Deus, todas as coisas estão patentes aos olhos de Deus. Não adianta as pessoas se esconderem, né? Quererem se mostrar bonzinho, etc. Lá na frente, Deus vai mostrar que ela precisa ser tratada, o seu caráter precisa ser forjado. Mesmo Jó tendo o testemunho de Deus, existiam situações que ele precisava ainda ser trabalhado, certo? Não havia total perfeição, só um que é perfeito é Deus, e nós temos que termos essa humildade para reconhecermos que nós precisamos de Deus para estar fiscalizando, supervisionando a nossa vida e nos alertando para que nós possamos cada dia mais brilharmos,
A Bíblia diz que a luz do justo é como a luz da aurora. Quer dizer, usando a natureza, o sobrenatural de Deus, é como a luz da aurora. Vai brilhando, brilhando, até se tornar dia perfeito. A necessidade de se conhecer a Deus, cabe a todos nós expressarmos ela através da nossa busca diária ao Senhor. A nossa busca diária na oração, quando você levanta, lembrar de falar com Deus e de pedir a bênção do Pai Celestial sobre as nossas vidas. Nós precisamos sim vivermos uma vida dessa maneira, né? E saber que precisamos da bênção de Deus todos os dias, né? Para que o Senhor possa estar se manifestando a nós a cada dia, né? Aqui sobre a revelação de um Deus poderoso e justo, que é o tópico 3. O tópico 3 diz sobre um Deus poderoso e justo. O Bemote e o Leviatã, né? Nos capítulos 40 e 41, Deus faz referência a duas grandes criaturas. Ele chama a atenção de Jó para a natureza indomável desses animais, né? A fim de ilustrar seu poder divino. Algumas Bíblias traduzem esses termos como hipopótamo, né? E crocodilo, respectivamente, né? Enquanto o hipopótamo representa a força bruta de um animal por excelência. Dentro das águas, às vezes os pesquisadores, né, os curiosos, eles colocam muitas vezes eles para se enfrentar, para ver qual é o mais poderoso entre eles. Então ele se apresenta como dessa forma no livro de Isaías, como o Leviatã, representando o ápice da força, tanto natural como sobrenatural. Quem vai dominar, quem consegue domar o Leviatã? Um animal forte dentro das águas e poderoso. Quando há uma degladiação entre uma cobra gigante, né? E um Leviatã e um jacaré, a batalha ali é travada, mas muitas vezes, geralmente, os Leviatã, os jacarés enormes, eles conseguem vencer essa batalha. E aqui nós temos também sobre a revelação de um Deus poderoso e justo. No subtópico 2 do tópico 3, nós encontramos justiça e graça, né? Se Jó não é capaz de lidar nem com esse tipo de entendimento sobre esses animais, sobre o hipopótamo, sobre o Leviatã, então como poderia tratar de um mundo tão complexo, né? Como que ele poderia tratar de uma situação dessa, né? E com uma certa justiça ao tratar muitas vezes dos complexos, dos dilemas, né, dos seres humanos. Nós pastores, nós às vezes enfrentamos cada desafio, né, que vem para nós resolvermos, e precisamos demais da ajuda de Deus, assim como naquele tempo Salomão, quando chegou um caso para ele resolver, que é conhecido em todo homem, sobre aquelas duas mães, e que uma das crianças morreu e a outra mãe queria ficar com a criança, e Deus deu a Salomão uma sabedoria incrível para tratar do assunto ali e provar quem era a verdadeira mãe, quem deveria ficar, qual delas deveria ficar com a criança. Então, em várias situações, nós precisamos da sabedoria de Deus, sabe para quê? Para resolver determinadas situações. Então, Jó precisava também, porque a vida de Jó, Deus já sabia o presente que ia dar para ele. Deus iria dar dias longos para ele, Deus iria dar filhos e filhas para eles, Deus iria aumentar, e a Bíblia diz que no final da vida de Jó, a Bíblia diz que Jó morreu farto, né? Viveu dias, fartos de dias. Então, quer dizer, depois é que ele foi a óbito, porque Deus, ele honrou a fidelidade desse patriarca, conhecido por toda a humanidade como o Jó, né? Esse homem que viveu uma experiência e teve uma experiência pessoal com o Deus Todo-Poderoso.
Nesse sentido, Jó seria capaz de tratar com o mundo de forma melhor que Deus, né? Como deu indiretamente a entender nas suas argumentações. Ele não era capaz de domar sequer duas criaturas criadas por Deus, logo jamais poderia ser igual ou mais justo que o próprio Criador, né? Nem muito menos auto-justificar-se diante de Deus. Só a graça de Deus, ela poderia justificá-lo. Ele dependeria somente, né, da graça divina. Então, Jó, ele tinha uma dependência total de Deus. Parabéns pela fidelidade de Jó, de não ter blasfemado, mesmo na hora que ele foi provado. A sua própria companheira, em fraqueza, o levou para que ele amaldiçoasse o seu Deus, né, e morresse. Mas Jó, a palavra que ele deu para a sua esposa na hora de tanta aflição, Jó falou para ela assim: mulher, tu falas como uma louca, né? Porque não tem como nós queremos nos revoltarmos contra Deus, sabe? É insano da nossa parte querer se revoltar contra Deus, querer usar esse tipo de argumento, querer colocar Deus na parede. Não, na verdade, quem é o homem, como a Bíblia diz, o salmista, quem é o homem para que te lembres dele? Quem é o filho do homem para que o Senhor o reconheça? Na verdade, se não é a graça de Deus sobre a nossa vida, se não é as bênçãos do Senhor sobre nós, não há nada que nos possa justificar o ser humano diante de Deus, senão a sua maravilhosa graça, né? Paulo, quando estava ali vivendo uma luta, uma tribulação, uma batalha espiritual, em que o inimigo estava o esbofeteando, e ele falou assim: Senhor, tira de mim esse espinho da minha carne. Aí o Senhor, ele ouviu a voz de Deus. Paulo também ouviu Deus falar a ele: Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Como é bom ouvirmos Deus falar, né? Como é bom ouvir a voz de Deus. Nesse estudo mostramos como Deus se revelou a Jó de uma forma maravilhosa, em um redemoinho. Eu não sei como é que Deus tem falado com a sua vida, mas eu já escuto a voz do Senhor, às vezes no meu coração, né? Às vezes, se uma pessoa está precisando de uma ajuda, e aí vem aquela pergunta: vamos ajudar ou não? Ou essa pessoa merece passar por essa prova? Aí vem a voz do Senhor: ajude, abençoe essa vida, né? Dá a quem te pedir, e não o tornes a pedir. Através da sua palavra revelada, Deus também fala também ao nosso coração, fala à nossa mente, né? Usa às vezes o sentimento cristão para socorrer. O que Jó tanto desejava finalmente aconteceu: o encontro com Deus. Jó perseverou, valeu a pena ele perseverar, porque Deus se revelou a Jó, o tanto que ele desejava, né? Deus se revelou a ele de uma forma maravilhosa. Ele se revelou a Jó e não para recriminá-lo, né? Ele se revelou a Jó para trazer a ele uma consciência que ele era limitado, mas para revelar o quanto nós homens temos as nossas limitações, somos imperfeitos, né? Fomos imperfeitos, mas Deus é majestoso, Deus é maravilhoso, Deus, ele é um Deus longânimo, né? Deus, ele cuida de nós como seus servos, né? O Criador mostrou a Jó que, apesar do seu silêncio, ele sempre esteve presente na vida de Jó. Ele sempre esteve ali ao lado dele, no controle de todos os acontecimentos com Jó. Jó viveu um deserto, ele passou por um deserto, como todos nós passamos às vezes por um deserto. Eu já passei pelo meu deserto. O próprio Senhor Jesus, ele foi
levado pelo Espírito Santo de Deus para o deserto, para passar por aquelas provas, para ser tentado pelo inimigo. Mas ali Jesus, como um bom Deus maravilhoso, Ele mostrou que a arma da nossa milícia, como diz a Bíblia, elas não são carnais, são espirituais e são poderosas em Deus para destruir sofismas e fortaleza. A arma que Deus coloca em nossas mãos é a poderosa palavra do Senhor, a poderosa palavra de Deus, e também o louvor, a adoração nos leva a vencer todas as batalhas. A poderosa palavra de Deus, Jesus usou: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Quer dizer, a própria palavra de Deus. Quando Satanás tentou a Jesus e falou assim: se tu és o Filho de Deus, salta de daqui abaixo e diga aos teus anjos dar a ordem a seu respeito. Jesus disse: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Ele estava tentando, Satanás estava tentando a Jesus, né? Que era o próprio Deus dele, porque foi o próprio Criador dos mundos, né? Foi o próprio Criador do universo, e ele estava tentando, mas Jesus disse: não tentarás o Senhor teu Deus, e só a Ele servirás. Temos aí um Deus todo-poderoso, um Deus que se revela, um Deus que está presente em nosso meio, um Deus que pratica justiça e graça, um Deus que revela-se como um Deus sábio, um Deus que revela-se como um Deus pessoal. Amém? Que Deus abençoe a nossa vida, que Deus abençoe o pastor João, né? Eu hoje estou aqui dando esta aula, mas o pastor João está de férias. No próximo trimestre ele estará aqui presente. No próximo domingo o pastor Carlos estará também trazendo a ministração da palavra de Deus, né? Da lição bíblica, a última lição. No próximo domingo o pastor Carlos estará ministrando, né, esta palavra, cada um na sua área, né? O pastor Carlos é um ensinador, né, um bom ensinador, ensina é mais didático, né? Mas nós estamos aí juntos para crescermos na graça e no conhecimento de Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Pai Celestial, mais uma vez eu te agradeço por essa oportunidade em poder te servir, Senhor, para que os nossos irmãos em Cristo Jesus sejam grandemente abençoados. Faça com que esta palavra que entrou em cada coração os alcance, Senhor, e os abençoe, e que a experiência que Jó teve, e que através dessa lição nós possamos cada vez mais crescermos para a honra e a glória do nome de Jesus, é que nós oramos e te agradecemos. Amém. Está terminado em nome de Jesus.